Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre roteamento. O objetivo dessa aula é apresentar o conceito de roteamento, de rotas, conceito inicial, montar um laboratório para fazer um teste, né, e entender um pouquinho como é que funcionam as rotas estáticas, tá? Então, o conceito de roteamento diz o seguinte: uma rota, pessoal, é um caminho que um determinado pacote ele deve ou deveria seguir desde sua origem até o seu destino, né? Como a gente sabe, a rede de computadores ela é um emaranhado de conexões aí mundo afora. Então, imagine aí que você queira acessar o Google, por exemplo. Se você tiver conexão com a internet, você vai abrir lá seu navegador de internet e vai digitar o endereço. Quando você der Enter no seu navegador, você vai gerar um pacote de solicitação no seu computador e esse pacote ele vai viajar do seu computador até o servidor onde está hospedado aquele determinado site que você quer acessar. Esse site, por sua vez, esse servidor, na verdade, né, ele vai atender ou não aquela solicitação e, se for o caso, ele vai te retornar com a resposta. Então, assim, para que o pacote saia do seu computador e chegue até o servidor destino, esse pacote ele tem que fazer um determinado percurso, né? Na verdade, é uma rota. Essa rota, eventualmente, ela passa por alguns roteadores, né? O que é um roteador? Um roteador é um equipamento físico, né? Um dispositivo que guarda consigo uma tabela de roteamento, ou seja, uma tabela de caminhos por onde aqueles pacotes podem trafegar ou podem percorrer para chegar ao seu destino, né? E qual que é o ideal? O ideal, em primeiro lugar, é que o pacote não se perca pelos caminhos, né? Que ele chegue até o seu destino e que ele consiga fazer isso com o menor tempo possível. Não necessariamente percorrendo a rota mais curta, e sim percorrendo a rota mais eficaz, né? Então, eventualmente uma rota curta pode estar lá congestionada, né? Pode gerar mais tempo, tá bom? Então, pessoal, para essa aula, eu tenho aqui um pequeno exemplo. Tá? É um exemplo de uma pequena rede aí. A gente tem duas redes conectadas através de um roteador, através de dois domínios de colisão. Então, eu tenho aí os computadores 1 e 2 e os computadores 3 e 4. Os computadores 1 e 2 estão conectados no switch A, né, o SWA, é o switch A, e os computadores 3 e 4 estão conectados no switch B. Aqui entre eles eu tenho um roteador que está fazendo intermediação entre os pacotes das duas redes aí. Qual que é a função desse cara? Se vocês forem notar, a rede A está endereçada com o endereço IP 195.141.0/24, ou seja, os 24 primeiros bits dessa rede são destinados, desse endereço, né, são destinados à rede, e os 8 últimos bits, né, o último octeto aí, ele é destinado aos hosts, né. A rede B, ela tem a mesma quantidade de bits para a rede. Aqui tem um erro, né? Eu coloquei 24 duas vezes, desconsiderem, por favor. Mas a rede B tem o endereço 200.110. Então, visivelmente são redes distintas, né? Em teoria, se a gente conectasse todos os computadores da rede A e da rede B em um mesmo domínio de colisão, os pacotes não seriam trafegados entre todos os computadores, porque a rede é diferente. Então, o que a gente precisa nesse caso? A gente precisa de um dispositivo que consiga receber aí os pacotes da rede A e consiga mandar para a rede B. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma rede com um roteador bem simples, tá? Porque o comum é que a gente encontre ambientes em que a gente tenha mais de um roteador, mas a gente vai fazer isso em próximas aulas. Tá? Aqui, no caso, o objetivo é a gente entender o conceito aí de rota padrão, né? Através do nosso gateway default, que a gente vai fazer. Então, eu vou criar esse ambiente aqui no laboratório de testes, no NetKit. Aí, nesse caso, a gente vai criar 5 hosts, né, que é o PC1, PC2, PC3, PC4, e o nosso roteador, que nesse caso aqui é o R1, tá? Então, só para explicar mais um pouquinho o laboratório, nós temos duas redes, rede A e rede B, então vocês estão vendo aqui os endereços. A rede A, o PC1 e 2 e uma interface de rede do roteador estão conectados no switch A. Nesse caso aqui, nosso roteador tem duas interfaces de rede, né? ETH0 e ETH1.
ETH0 está ligada no SWA, no switch A, e ETH1 está ligada no SWB, no switch B, onde também estão ligados os PC3 e PC4. Se vocês notarem, ao lado de cada dispositivo, tem a informação de sua interface de rede, né? Então, no PC1 ele vai ter a ETH0, e aqui eu coloquei o seguinte, IP final 5. O que significa? Significa que esse PC1 vai atribuir a interface ETH0, tá? Esse endereço IP, esse endereço de rede aqui, entretanto, com final 5. Então, o PC1 vai receber o endereço IP, o 95.14.11 com final 5. Mesma coisa o PC6, PC2, né? Interface 0 do PC2 vai ser final 6. Aí o roteador, a mesma coisa. Como ele tem duas interfaces de rede, a primeira interface de rede, que no caso vai ser a ETH0, ela vai receber o endereço IP dessa rede A aqui, tá? Ele está conectado no switch A da rede A. Já a ETH1, que é a segunda interface de rede, vai receber o endereço IP da rede B, tá? Então, a ETH1 vai ter o IP final 2, então no caso a ETH1 vai ser 200.1.1.1. E ETH0 vai ser final 1 mais da rede A, 95.14.11.1, tá? PC3 e PC4, cada um vai receber o endereço IP final 10 e 11, respectivamente, da rede B, 200.1.1.10, 200.1.1.11. Tá? Qual que é o objetivo do laboratório? O objetivo é a gente realizar a configuração desses hosts e fazer com que os computadores das redes distintas consigam se comunicar. Beleza? Aqui eu estou com o VirtualBox, né? Estou com o Linux aqui configurado. A gente vai fazer os testes utilizando o NetKit. Então, eu vou realizar a criação aqui do laboratório. E nesse laboratório, eu vou setar apenas os endereços IPs, né, dos computadores, para que quando subir o laboratório eles já subam configurados. Todas as outras configurações das rotas a gente vai fazer depois que subir o laboratório, tá? Então, eu vou acessar aqui documentos, eu vou criar um diretório, né, para repousar nosso laboratório. Eu vou chamar de lab root, tá? Aí é o seguinte, né? O laboratório NetKit segue aquele padrão. O que a gente precisa? A gente precisa do arquivo lab.conf, de um arquivo .startup para cada host e de um diretório para cada host. Então eu vou criar a estrutura do ambiente e depois eu vou preencher os arquivos de configuração, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é criar os arquivos de configuração. Então eu vou usar o touch aqui, lab.conf, pc1.startup, pc2.startup, pc3 PC4.startup e R1, que no caso é o roteador, né, com startup. Criados os arquivos de configuração, eu vou criar os diretórios, mkdir PC1, PC2, PC3, PC4 e R1. Tá? Então tá aqui o nosso ambiente. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é realizar a configuração da topologia no lab.conf. Então, a minha topologia, ela vai seguir essa ideia aqui, tá? Que é a imagem que a gente mostrou, onde eu estou informando em qual domínio de colisão cada host está se comunicando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário aqui e vou colocar assim, rede A, e aqui eu vou colocar a rede B. Na rede A, eu tenho PC1, PC2, e eu tenho a interface ETH0 do roteador 1, né? Então, o PC1 na interface ETH0 vai ficar conectado ao SWA, que é o switch A. O PC2 na interface ETH0 vai ficar conectado também no SWA. O roteador 1 na interface ETH0 vai ficar conectado ao SWA. Aí na rede B eu tenho PC3, PC4 e o roteador 1, nesse caso a interface ETH1 do roteador, né? Então o PC3 na sua interface ETH0 vai ficar ligado ao SWB, ao switch B. PC4 na interface ETH0 também vai ficar conectado
ao switch B. E o roteador 1, na sua interface ETH1, que é a sua segunda interface de rede, ele vai ficar conectado ao switch B. Tá? Essa aqui é a topologia do nosso laboratório, não preciso de mais do que isso. Tá? Eu posso salvar meu laboratório, minha configuração no caso, né, do laboratório. Agora eu vou fazer a configuração dos arquivos .startup para que quando eu subo o laboratório, cada host já esteja com seus endereços IPs configurados. Tá bom? Então eu vou acessar aí pc1.startup. Aí eu tenho lá, para rede A, 195.14.11, né? E aí eu tenho os endereços IPs 5, 6 para o PC1 e 2 e 1, né, para o roteador, né, interface ETH0. Então, 195.14.11. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui if config ETH0 195.14.11.5. Esse é o endereço IP do PC1, /24, tá? If config ETH0, endereço IP. Vou lá no PC2, if config ETH0, ETH0, 195.14.11.6/24. Tá? Agora, configurar a interface do roteador, né? Aí, o roteador, ele tem ETH0 e tem também ETH1, né? Então, ETH0 recebe 195.14.11.1/24. Já ETH1, sua segunda interface de rede, recebe o endereço IP 200.1.1.2/24 também. Salvei aqui. Configurando PC3, if config ETH0 200.1.1.10/24. E configurando o PC4, if config ETH0 200.1.1.11/24. Bom, espero que toda a configuração esteja correta. E vamos subir o laboratório, né? Então, vou dar um lstart. Acabou de iniciar o PC1. Acabou de iniciar o PC2. Iniciando o PC3. Iniciando o PC4. E por último, o roteador. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se todos os hosts, né, receberam endereços IPs. Então, vamos ver aqui, if config, if config. Então, aqui no PC1, eu posso ver que ele recebeu aqui o endereço IP, né? 195.14.11.5, máscara correta. PC2, 195.14.11.6, a máscara correta também. Né? Roteador, ele tem duas interfaces de rede. É ETH0, que está conectada com o PC1 e PC2, né? 195.14.11.1. E ETH1, que está conectada com PC3 e PC4, 200.1.1.2. PC3 recebeu o endereço IP correto, 201.1.10, e PC4 recebeu 201.1.11. Né? O que a gente vai fazer agora? Vamos verificar se a nossa topologia está correta e os hosts estão se comunicando. Em teoria, PC1, PC2 e a interface ETH0 do roteador 1
elas devem se comunicar, assim como PC3 e PC4, e a interface ATH1 do roteador também deve se comunicar. Eu vou fazer um teste de ping simples aqui. Então, ping, vou pingar do PC1 para o PC2. 195.14.11.6. Então, estou recebendo aqui a resposta do PC2. Agora eu vou fazer um ping do roteador aqui para o PC1, tá? Então, ping 195.14.11.5. Então, estou recebendo resposta aqui do PC1, ok? E vou pingar no PC6. Estou recebendo resposta aqui, PC2, desculpa. Tá? Então, beleza. Essa parte da rede aqui está funcionando. A minha rede A está ok, né? Vou testar agora a minha rede B. Então, vou dar um ping do PC3 para o PC4. Aí eu vou dar um ping 200.1.1.11. Estou tendo resposta, né, do PC4. E novamente vou fazer um teste aqui do roteador para ambos. Então, ping 200.1.1.10. Estou tendo resposta. E ponto 11 também estou tendo resposta. Até aí tudo bem, nada demais, né? O meu roteador tem duas interfaces de rede, então o correto é que ele possa se comunicar com essas duas redes, tá? O problema ocorre quando eu tento conectar a rede A com a rede B. Então, por exemplo, se eu realizar um ping aqui, ó, ping 200.1.1.10, né? Aí eu recebo essa resposta aqui, ó, network is unreachable, né? Então, a rede está desconectada, ou seja, é uma rede diferente da rede que eu conheço e eu não conheço nenhum caminho para atingir essa rede, para chegar nessa rede. O caminho existe, eu posso chegar até o caminho passando pelo meu roteador. Então, se a gente olhar aqui na imagem, eu tenho o PC1 que está na rede A, tá? Ele não conhece uma rota para chegar até a rede B, mas essa rota existe. Tá? Passando pelo roteador. O roteador ele consegue fazer esse trabalho de entregar os pacotes entre ambas as redes. Eu preciso apenas informar para o computador que rota é essa, que caminho é esse que eu tenho a tomar. Para isso, a gente tem um comando que a gente pode estar utilizando para manipular essas rotas. Tá? Esse comando é o comando route. Eu fiz aqui uma pequena imagem com o comando que a gente pode estar utilizando nos clientes, tá? Para estar informando essa rota. Esse comando aqui, na verdade, esse comando pode ser utilizado de várias formas, tá, pessoal? Eu vou abordar uma maneira de se colocar a rota, mas vocês podem encontrar na literatura ou na própria internet aí, formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Alcançando o objetivo é o que importa. Aqui eu tenho um comando que eu posso executar no computador cliente para adicionar uma rota padrão, uma saída de fuga, tá? O comando é route add default gw e o endereço IP. O que significa esse comando aqui? O route é o comando para gerir as rotas, né? Ele vai, se você digitar apenas o comando route, você vai exibir no terminal a tabela de roteamento. Então, todas as rotas que estão cadastradas no seu computador serão exibidas lá. Agregando o comando add significa que você quer adicionar uma nova rota. Tá? Então, para esse nosso caso aqui do laboratório, eu não tenho uma rota entre a rede A e a rede B, e aí eu utilizo o comando route add para fazer a adição dessa nova rota. O parâmetro default informa que essa nova rota será padrão para a saída do tráfego da rede. Ou seja, todo pacote que eu não sei para onde encaminhar, ou seja, todo pacote para um destino que eu não conheça a rota, esse pacote vai ser encaminhado para essa rota default aqui. É a rota padrão. Tá? Então, todo pacote que eu não sei para onde encaminhar, eu vou mandar para esse caminho padrão. Tá bom? Esse meu caminho padrão, ele vai ser o meu GW, ou seja, o meu gateway. Né? Então, essa rota padrão aponta para um gateway, que será o portal de conexão com outras redes. Então, em teoria, eu estou adicionando uma nova rota, e essa nova rota vai dar para um gateway, ou seja, vai chegar até um gateway. E esse meu gateway seria um portão, né, ou um portal, ou uma ponte de conexão com outras redes. Tá bom?
E por último, efetivamente falando, é o endereço IP desse meu gateway. Então, em resumo, esse comando aqui, route.add default GW, e o endereço IP está adicionando uma nova rota. Essa rota vai ser uma rota padrão. Essa rota padrão será uma rota que vai apontar para o meu gateway, e esse gateway vai ser responsável por escoar todo o pacote que eu não sei para onde mandar. Então, eu faria isso aí. Tá? Vamos executar esse comando aí para a gente verificar o que acontece. Então, eu vou vir aqui no meu PC1, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o comando route, tá? E aí ele me mostra as rotas que ele já tem, tá? Então aqui eu tenho uma rota para a minha rede 195.1.14.11.0. Então assim, qualquer pacote que seja endereçado para qualquer endereço dessa rede, eu vou conseguir entregar, porque eu já conheço essa rede 195. Eu não conheço a rede 200, então eu preciso adicionar aqui uma rota, né, padrão para essa rede. Se eu executar o mesmo comando route em todos os outros computadores, em todos os outros hosts, eles vão apontar para a sua rede, tá bom? Então assim que você inicia o computador, ele já reconhece e insere essa rota aí, porque ele já conhece os hosts da sua própria rede, né? Aqui no roteador, eu vou executar o comando route, e aí vocês vão ver que vão ter mais parâmetros, né? Tem uma linha a mais aqui. Porque no caso do meu roteador ele tem duas interfaces de rede. Então ele consegue enviar pacotes para as duas redes, tanto para a rede 195.14.11.0, quanto para a rede 200.1.1.0. Tá? Para a rede 195 ele envia os pacotes através da interface ETH0. E para a rede 200 ele envia os pacotes através da interface ETH1. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma rota, onde eu vou dizer que esse meu roteador é o meu gateway. Aí eu vou executar aquele comando lá, route.add default GW, e o endereço IP da interface de rede que eu conheço, que eu consigo ter acesso, tá? O meu roteador tem duas interfaces de rede, a TH0 e a TH1. Nesse ponto aqui desse comando, eu tenho que inserir o endereço IP que vai receber os pacotes que eu preciso encaminhar. Eu não posso colocar o endereço IP 200.1.1.0, por quê? Eu não conheço esse endereço IP. Esse endereço está dentro de uma rede que eu desconheço. O endereço que eu conheço é 195.14.11.1, que é desse roteador aqui, tá, pessoal? Lembrando que o roteador tem dois endereços de rede. Então, eu vou apontar para o endereço de rede que eu conheço do meu roteador. 195.14.11.1. Tá? Vou teclar Enter. Vou executar o comando route de novo. Aí, dessa vez, eu tenho isso aqui, ó. Minha rota padrão, tá? Para o meu gateway 195.14.11.1, tá? Através de minha interface ETH0. Então todo pacote que eu não souber para onde enviar, eu vou encaminhar para o meu gateway, tá? Vejam que aqui eu tenho uma rota para a minha rede local, para a rede que eu já conheço, né? Na verdade para a rede que eu participo, então eu consigo encaminhar os pacotes. Agora, se eu não conhecer o endereço IP destino, qualquer endereço IP destino que eu não conhecer, eu vou enviar para a minha rota padrão. Aqui eu poderia ter várias rotas, tá, pessoal? Vários caminhos aí a seguir, de acordo com as redes que eu tiver, né? Mas por que é importante a minha rota default? É porque se todas as rotas derem errado, eu posso encaminhar aqui para a minha rota default, para o meu gateway default aí, tá bom? Então tudo que eu quiser encaminhar que eu não souber para onde, eu vou enviar para esse cara aqui. Agora, eu vou dar um ping na segunda interface de rede do roteador. Então, beleza, ele está retornando aqui, né? Ele está reconhecendo a segunda interface de rede do roteador que está na rede B. Então, até aí, beleza, né? O roteador já consegue fazer a entrega dos pacotes. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fazer um ping aqui no PC3. Tá? Então, vamos lá. Ping 200.1.1.10. Cliente. Então, olha só. Ele está tentando enviar os pacotes, né? Está meio travado aqui, está esperando alguma coisa. Visivelmente não está funcionando, ele não está retornando os pacotes, porque senão já teria retornado aqui bem rápido. Eu vou matar o processo, vou dar um Ctrl C aqui. Tá? E o que ele falou aqui para mim? Ó, ele mandou 19 pacotes foram transmitidos e nenhum pacote foi recebido, tendo aí 100% de perda, né? Então, poxa, mas a gente não acabou de
adicionar a rota, né? Então, eu não consegui pingar aí no roteador. Por que eu não consigo, então, pingar no PC3? Vamos fazer um teste aqui um pouquinho diferente. Aqui no PC3, eu vou rodar o comando tcp dump, né? Para quem não sabe, o tcp dump ele fica ouvindo qualquer pacote que chega aí na interface de rede do host em questão, né? E eu vou executar o comando ping de novo. Por quê? Porque se o pacote estiver chegando no PC3, ele vai me acusar, ele vai dizer que o pacote está chegando. Tá? Então eu vou teclar Enter aqui. E olha só o que está acontecendo. Vou matar o processo do ping. Tá? Novamente, ele está informando aqui, 6 pacotes foram transmitidos, 0 pacotes foram recebidos, 100% de perda. Né? Só que o TCP dump ele me retornou alguma informação aqui. Ele está falando o seguinte, que o endereço, um determinado host com o endereço IP 195.1.14.11.5 está enviando pacotes para o endereço IP 200.1.1.10, que é exatamente esse computador aqui. Ou seja, o PC3 está recebendo os pacotes. Qual que é o problema então? O problema é que o PC3 ele não consegue responder a solicitação, ele não consegue responder os pacotes que ele está recebendo. Por quê? Porque ele não conhece o caminho, né? O PC1 conhece um caminho para chegar até o PC3, mas o PC3 não conhece um caminho para chegar até o PC1. E que caminho seria esse que o PC3 poderia tomar para chegar até o PC1? O roteador. O meu PC3 ele não tem uma rota padrão, né? Uma rota default, que é o que a gente vai fazer agora. Então, se eu olhar as rotas aqui do PC3, ele não tem uma rota que aponte para o meu roteador. Tá? Então, a gente vai adicionar uma rota padrão. Route GW, e a interface de rede que eu conheço do meu roteador. Lembrando que o roteador tem duas interfaces de rede, é TH0 e é TH1. Né? Então a interface de rede que eu conheço é a TH1, que tem o endereço IP na faixa 200. Então 200.1.1.2. Teclei Enter. Vou dar o comando route aqui só para dar uma olhada. Então tá aqui, minha rota padrão foi adicionada. E agora eu vou executar de novo o comando ping do PC1 para o PC2. Aí, pessoal, olha só, agora sim eu estou recebendo os pacotes, tá? Então, a gente acaba de realizar uma configuração simples aí de rota apenas nos clientes, a gente não fez configuração alguma no roteador, porque o roteador estava fisicamente conectado aos clientes. Tá? Se eu tivesse mais roteadores, aí eu teria que realizar a configuração de rota no roteador. Isso fica para um laboratório um pouquinho mais complexo que a gente vai configurar nas próximas aulas, tá? Para finalizar esse laboratório, o que vocês têm que fazer? Configura a rota default no PC2 e no PC4. E aí todos os hosts vão se comunicar nesse nosso laboratório. Belezinha? Ficou claro? Espero que vocês tenham conseguido pegar aí e entender aí a explicação. Valeu? Até a próxima.